Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer como disse minha sobrinha de 3 anos, Heavy Mad, diz: olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Ok, legal. Mas hoje eu vou falar um tema e, que me chamou a atenção, porque um escritório me chamou para resolver um problema do cliente dele, que disse que não era problema de dinheiro que ele pagava. E eu quero dizer também que eu não trabalho mais só por dinheiro. Isso é um fato. A gente trabalha porque faz parte da vida e me tornou e agora eu trabalho mais por hobby e não estou nem aí. Mas eu também compareci lá e fui ver o cliente. O escritório disse que a área não era a área dele, se tratava que a área dele era mais uma área criminal, mais ou menos assim, e que passava esse cliente que me recomendava que resolvesse o problema, que ele tinha um imóvel que comprou há bastante tempo através de uma escritura de cessão de direitos hereditários. E eu fui ver o imóvel e falei com o cliente que esse tipo de escritura não se registra. Ele precisa tomar outras providências e como eu disse, não trabalhava só por dinheiro, nós trabalhamos para que fosse certo, fazer as coisas certas. Mas, e por isso eu resolvi fazer um levantamento até para destinar a certas pessoas dos concursos, que muito me pedem: ó, caiu isso no concurso, seja do judiciário, cartoriais, tabelionato, nos concursos públicos, pode cair qualquer coisa a esse respeito e você não pode errar. Até os estudantes também podem tirar algo de proveito disso. Mas o que eu disse para ele, que a cessão de direito hereditário de imóvel, é claro que a cessão de direito hereditário só pode ser de imóvel. Aí, Raimundo Oliveira, tu que é expert nesse assunto, você não vai fazer uma cessão de direito hereditário de uma vaca, né? Não pode, é só de imóvel. E aí, abraço, cunhado. Mas, vamos dizer, a cessão de direito hereditário de imóvel. A escritura pública, veja só, a escritura pública de cessão de direitos hereditários de imóvel não pode ser registrada no cartório de registro de imóvel, no RGI, veja só, não há previsão, pois não há previsão legal na Lei dos Registros Públicos, Lei 6.015 de 1973. Agora, para elaboração de uma escritura de cessão de direito hereditário de imóvel, que só pode ser de imóvel, exige-se a mesma documentação da escritura de compra e venda, como com o pagamento do ITBI, se for oneroso, os tributos e emolumentos cartoriais, ou o ITD ou ITCMD, se for oneroso. Tudo não vale mais a pena fazer esse tipo de escritura. Como disse antes, a escritura de cessão de direitos, pessoal, a escritura de cessão de direitos hereditários de imóvel não pode ser levado ao RGI, Cartório Registro Geral de Imóvel, pois por falta de previsão legal, na Lei 6.015, a chamada Lei dos Registros Públicos. Agora, essa escritura de cessão de direito hereditário serve de título hábil para que o cessionário se habilitar no processo de inventário, como se fosse herdeiro. Agora, o cessionário pode até requerer a abertura da sucessão e a partilha dos bens nos termos do artigo 1772, parágrafo único do CCB, do Código Civil Brasileiro de 2003. Uma observação importante, veja só, vocês estudantes, concurseiros, os que fazem curso para a área jurídica, há uma observação importante. Se você compra direitos reais, direitos hereditários, seja a totalidade do bem
ou seja, meação hereditária, você assume posição de herdeiros e as dívidas do morto, do falecido, do de cujo ou do defunto, seja lá o que for, acompanha os herdeiros. Olha, uma questão dessa, se cair em qualquer prova, vocês não vão perder. Ai, turma boa. Nos termos, tudo nos termos do artigo, se eu não engano, é o artigo 1997 do CCB, do Código Civil Brasileiro. Se não for esse, me corrijam depois. Que diz: a herança responde pelo pagamento da dívida do falecido. Olha, não esqueçam isso. Agora, se você compra direitos hereditários de um espólio, que o direito hereditário só pode ser de espólio também, não esqueçam isso. Lembre-se do imposto de transmissão. No caso de escritura pública de cessão de direito hereditário, você vai pagar o imposto de transmissão. No caso de inventário ou de doação, o ITD ou o ITCMD, se for, e outros impostos, como o ITBI, o ITBI, a transmissão para o cessionário for onerosa. Se for onerosa, você vai pagar ITBI. Ou o ITD, imposto de transmissão de doação, se for doação, ou o imposto de transmissão de causa morte e doação, se a transmissão for graciosa. Lembre isso, não confunda as coisas. Como na doação, o Estado, veja só, o Estado não perde, a facada é grande. O ITD ou ITCMD é lei federal que determina aos estados ou autoriza os estados a cobrarem do contribuinte tributo que varia de 1,5%, 1,5% a 8% do valor do bem avaliado pelo Estado. 8% do bem. Já no caso do ITBI, da seção onerosa, o Código Tributário Nacional determina 2% da avaliação feita pela municipalidade, que é o ITBI. Agora, a escritura, vamos fazer devagar para sair bem explicado, pessoal. A escritura de cessão de direito hereditário de imóvel serve para utilizar no inventário. Quando terminado o inventário, pode-se ingressar com a adjudicação do bem ao cessionário. Vocês estão entendendo como é meio complicada as coisas? Agora, um ponto importante que vocês, concurseiro, pessoal da área jurídica, advogado, sei lá quem for, preste atenção. O cessionário, veja só, o cessionário deve habilitar a escritura no processo de inventário. Pode ser também um contrato ou uma escritura particular, pode ser habilitado no inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Após o término, porque após o término do processo, com formal de pastilha, seja elaborado o título para o ingresso no Registro Geral de Imóvel. Pois, veja só, pois a constituição do direito real se dá pelo registro. Isso está na lei. E o ingresso no registro passa por um rígido controle para garantir a eficácia do sistema registral. Senão nós temos que ter segurança jurídica. Essas exigências ninguém gosta. É muita exigência, é muitos detalhes, muitas coisinhas, mas nós temos que ter segurança jurídica para um futuro tranquilo. Mas vamos lá, como disse,
como eu disse antes, veja só, a cessão de direito hereditário é feita por escritura pública e acabou. Ponto final. A cessão de direito hereditário é feita por escritura pública e fim. Tem que ser feito no cartório. Sob pena de nulidade, conforme leciona o artigo 1793 do CCB, do Código Civil Brasileiro. Agora, os direitos hereditários pode ser vendido ou doado, claro, é seu, você faz o que quiser, dá, vende. O problema é saber quem compra, com toda essa exigência, ou quem quer uma doação que só vai lhe causar problema. Quem quer ser doado? Eu lembro uma vez, falando com um juiz no Rio de Janeiro, um juiz músico, que eles tinham terra e queriam dar quem queria as terras. Ninguém queria as terras, porque os impostos eram mais caros do que as terras. Aí ele diz, ninguém quer, então tem doação que ninguém quer. Isso é um fato. Como eu disse, eles podem ser vendidos, os direitos hereditários podem ser vendidos ou doados, dentro das normas, dos preceitos da sucessão, dentro das normas do direito sucessório. Isso só pode ser feito por escritura pública, pode ser feito de forma gratuita ou onerosa, como eu disse, dependendo de quem quer comprar ou de quem se arrisca a receber uma coisa onerosa que pode causar uma série de problemas. Mas a cessão, veja só, vocês não esqueçam, a cessão onerosa acompanha as regras do contrato de compra e venda. Está no artigo 481 do CCB, do Código Civil Brasileiro. Já a cessão graciosa acompanha as regras do contrato de doação. Está no artigo 538 do Código Civil. Vejamos outra vez. Vejamos. A cessão de direito hereditário é um negócio aleatório. Não esqueçam isso. A cessão de direito hereditário é um negócio aleatório. Não garante o recebimento da herança. Muita atenção nisso. É um negócio aleatório e não garante o recebimento da herança, do bem que você comprou ou que alguém lhe deu, lhe doou. Como dissemos antes, veja só, como a gente citou antes, a transmissão de direito hereditário incidirá na cobrança de tributo. Pode ser o ITBI, ou o ITD ou o ITCMD, se gracioso. ITBI, quando a transação é onerosa, ITD ou ITCMD, quando for graciosa. Agora, a Lei 11.441 de 2007, no artigo 16, diz: é possível a promoção do inventário extrajudicial por cessionários de direitos hereditários, mesmo na hipótese de cessão de parte do acervo, desde que todos os herdeiros estejam presentes e acordados. Você vê o que precisa, que não é tão fácil como as pessoas querem. Outra observação que eu sempre gosto de fazer com o pessoal. A escritura de cessão de direito hereditário aceita o uso capião, porque já houve decisão do STJ dizendo que isso já incluía na área de direito real, sei lá, a decisão que ele fez, que não cabia uso capião. Hoje o CNJ já modificou tudo isso. Bom, então ela diz que cabe dizer, é possível a promoção de inventário extrajudicial por cessão de direitos hereditários,
me, me, mesmo na hipótese de cessão de parte do acervo, desde que todos os herdeiros estejam presentes e acordados. Agora, voltemos à observação. Como diz, a escritura de cessão de direito hereditário aceita o uso capião. Essa possibilidade está na jurisprudência vigente, no caso de uso capião na cessão de direito hereditário, conforme o artigo 13 do provimento 65 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça. Como tudo muda, eu não sei se isso ainda é real, mas parece que sim. Vamos lá de novo, pessoal. Os herdeiros, os direitos hereditários, pessoal, veja só, vamos devagar, mas os direitos hereditários são bens imóveis. Direito hereditário são bens imóveis. Se tem outro dinheiro, se tem outro, eu não sei, mas para esse fim, o direito hereditário é bens imóveis, conforme os preceitos do artigo 80 do CCB, Código Civil Brasileiro. Embora tratando-se de um negócio aleatório em que o comprador corre risco de levar um baita prejuízo, pois os gastos envolvidos, despesa, e quanto ao cessionário, adquire a herança por meação. Quando o cessionário adquire, veja só, quando o cessionário adquire herança por meação, ele assume a posição de herdeiro. Olha aí, turma de estudantes, os concurseiros na área jurídica dos tribunais, nas serventias. Quando o cessionário adquire a herança por meação, ele assume a posição de herdeiro, mas só receberá o crédito se a dívida do morto, do falecido, do defunto, forem paga toda. Isso está no artigo, se me corrijo, parece que é 1997 do CCB, do Código Civil Brasileiro. Era essa uma matéria simples, mas a gente pega muito esse tipo de escritura, porque a pessoa compra, vende com boa fé, e o cara passa, vai embora e depois não termina o resto, não tem quem assine, não tem quem abra o inventário, e os caras ficam até sem fazer nada. Foi o caso desse cliente, que a gente não podia fazer nada, e eu fui obrigado a dizer para ele que eu não trabalho mais só por dinheiro. Não só por dinheiro. Nós vamos fazer as coisas certas, e as coisas certas dá trabalho, mas tem garantia e segurança jurídica. E então essa matéria eu aconselho que alguns estudantes, algum pessoal dos concursos na área jurídica, pode cair alguma coisa dessas matérias. Isso é certo, é mais, e eu acho que se ela tem alguma coisa que possa interessar alguém, eu só tenho a agradecer e dizer para todos muito obrigado. E dizer para os clientes também que tenham muito cuidado. Antes de comprar fazer qualquer transação imobiliária, procure um especialista. Procure alguém que entenda, não vá na conversa, seja ele o vendedor, o intermediário, que é o corretor, e faça direito. Tenha certeza do que está comprando, porque comprar um imóvel não é como você ir numa mercearia, compra um objeto e volta, troca, não. Ali não tem como fazer. É um sonho de vida que você não deve jogar fora. Então, eu agradeço mais uma vez, e meu nome é José Lopes de Mello. Quem quiser me procurar, meu telefone é o Zap, aqui em Teresina é 86, que é o prefixo, 98815 5503.
Teresina, Piauí. Meu CRES é 1864 e meu KNAI de avaliador nacional é 10427. Meu muito obrigado, estou à disposição de vocês. E quem quiser ligar ou me procurar, estou à disposição. E uma boa tarde.